No nosso Política em Pauta desta semana, eu quero começar analisando esta crise provocada na economia brasileira pela política de preços que a Petrobras está adotando na gasolina, no óleo diesel e no gás. Quando Temer entrou no governo, eles voltaram a propor uma tese que obviamente interessa a quem tem esta visão ultraliberal do papel da Petrobras e não interessa aos brasileiros. Voltaram a defender a tese de que a Petrobras deve ficar livre para determinar os preços dos combustíveis. Qual foi o resultado disto? Um aumento em torno de 50% no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Isto, aliás, já havia sido testado durante o governo Fernando Henrique Cardoso, quando, diante de uma inflação medida pelo IGPDI, em torno de 152%, o preço do diesel cresceu em torno de 330%. Depois de Fernando Henrique, com Lula e Dilma, nós adotamos uma outra política. A Petrobras é uma empresa pública, tem acionistas, é verdade, mas os principais acionistas, donos da Petrobras, somos todos nós brasileiros. Então não há cabimento que o Brasil, tendo o volume de reservas de petróleo que tem, sendo um país que em muitos momentos já foi autossuficiente, em outros momentos tem que importar pouco petróleo, que o Brasil não utilize um mecanismo de preços na Petrobras que garanta uma espécie de estabilidade nesses preços. E durante o governo de Lula e Dilma foram 13 anos em que os preços do diesel e da gasolina subiram abaixo do IGPDI. Ou seja, foi um mecanismo de garantir estabilidade para os combustíveis no país, o gás de cozinha a mesma coisa, que são importantíssimos para o transporte de todas as riquezas, importantíssimos para a agricultura, importantíssimos para a economia como um todo. Temer assumiu a presidência através do golpe, colocou Pedro Parente na Petrobras e Parente quer fazer da Petrobras uma empresa de mercado como são a Shell, a Exxon e que, portanto, deixa de atender os interesses nacionais, os interesses do país, o interesse da economia brasileira. E, de novo, outra explosão de preços. O preço do gás, da gasolina e do diesel subindo mais do que o dobro da inflação. E qual é a situação hoje? Os caminhoneiros, no limite do limite da pressão que estavam sofrendo, trabalhando em situação extremamente adversa, tendo prejuízo, não cobrindo seus custos, desencadearam um movimento no país. E este movimento ganhou força e este movimento colocou o assunto do preço dos combustíveis no centro da pauta do país. A paralisação dos caminhoneiros, ela está gerando desabastecimento e também um conjunto de movimentos especulativos. E qual é a reação do governo Temer? O que faz Temer para buscar uma solução para esse problema? Determina que a Petrobras, como é o correto, diminua os seus preços e volte a ter um processo de preços controlados para atender o interesse da economia nacional? Não, Temer está totalmente perdido diante da crise. Ontem chegou ao cúmulo de, no meio de uma crise dessas, se preocupar em lançar um candidato a presidente, que é Henrique Meirelles. Então, o Brasil está hoje à deriva. Aliás, nesta semana é bom também que a gente relembre que a deterioração do endividamento brasileiro, a irresponsabilidade fiscal do governo Temer, que assumiu o Brasil com dívida de 39% sobre o PIB, a dívida consolidada líquida pública brasileira, representava 39% do PIB quando o Temer assumiu. Em 2 anos de governo Temer, esta dívida saltou para 52% do PIB. É bom lembrar que quando Lula assumiu, a dívida era 60% do PIB, todo o nosso trabalho com Lula e Dilma colocou esta dívida para 30%, o processo de deterioração do ambiente político brasileiro, quando entrou o jogo do quanto pior melhor, das pautas bomba,
para construir o golpe que finalmente foi consolidado no dia 17 de abril, esta dívida saltou para 39 e com Temer no governo ela foi para 52. Ora, o que Temer decide nesta semana? Com uma medida provisória ele extinguiu, terminou com o Fundo Soberano, que é uma poupança que o país criou durante o governo Lula, há 10 anos atrás, e que já tinham 27 bilhões de reais neste colchão para garantir mais estabilidade econômica para o Brasil. Temer vai torrar esses 27 bilhões sustentando uma política econômica falida, porque a política econômica do governo Temer é uma política de recessão, desemprego, queda de arrecadação, onde o Brasil não sairá desse círculo vicioso. Nós precisamos retomar uma política de crescimento econômico. Nós estamos com um governo à deriva. A maneira de sair desta crise gerada pela questão do preço dos combustíveis é a presidência da República determinar que a Petrobras reduza os preços do diesel, da gasolina e do gás de cozinha. E nós tentarmos reestruturar uma política de crescimento econômico para o nosso país. Por isso a importância das eleições que estão em pleno curso. Nos próximos 4 meses, o Brasil vai debater, refletir e tomar a decisão sobre que futuro nós queremos para o nosso país. Queremos continuar com este governo do golpe, este governo que concentra a renda, que paralisa a economia, que gera esta crise, que elevou o preço da gasolina e do diesel em mais de 50% no país, que gera desemprego crescente, estamos de novo com um dos maiores níveis de desemprego da história recente do país, ou vamos escolher de novo um governo de corte popular, um governo que defenda um projeto de nação, que tenha um projeto de desenvolvimento, que possa colocar o país para crescer mais uma vez. No próximo domingo, dia 27, vamos fazer em todas as cidades do Brasil atos de apoio e de lançamento da pré-candidatura do nosso presidente Lula a presidente da República de novo. Vamos recuperar o nosso país. Vamos colocar o Brasil para crescer de novo, distribuir renda, gerar empregos. Vamos construir a candidatura do presidente Lula a presidente do Brasil mais uma vez. Será que a elite do atraso brasileira vai continuar apostando na crise institucional, na crise da democracia e vai tentar manter o povo brasileiro impedido de votar em quem ele prefere para presidente? Ou será que todos esses sinais de crise econômica que nós estamos vivendo servem como alerta para que nós façamos o movimento que devemos fazer para repactuar a democracia do nosso país? Esta é a reflexão desta semana. Eu aposto na repactuação, eu aposto e trabalho para reconquistar a democracia do nosso país e colocar a Petrobras de novo para defender os interesses dos brasileiros. E não a Petrobras ser uma ferramenta para gerar um mercado de combustíveis, gás e diesel caro, que beneficia as grandes multinacionais que querem comercializar no país e que prejudica a ampla maioria dos brasileiros.